Vamos esperar o Felipe entrar. Pessoal, vocês têm livre acesso para fazer perguntas, viu? E, Olha o estilo do garoto. estudante. Estudante, né? Não tem nem como se arrumar, não tem nem Não. tempo, né? Estudante de medicina é ó, gente. Tá vendo? Ai, ai. Mas e aí, Felipe, como que estamos? Como que você tá? Então, também. Um pouco Tá nervoso. bem? Mesmo com essa pandemia te prendendo aí, como que tá as coisas? É, é bom ficar em casa quando você tem a opção de ficar em casa. Quando você é obrigado, não é muito bom, não. E eu que gosto de estudar mais em biblioteca, na faculdade, essas coisas. Em casa, peco um pouco na disciplina, essas coisas. Ah, verdade. Mas você pode ir lá buscar e trazer o livro para casa ou também não pode? Não em relação aos livros, de estudar no ambiente de biblioteca, né? Ah, tá. Perde menos, distrai menos, concentra mais nas coisas. É isso, todas as pessoas E que eu cria uma perguntando, rotina, né? eles falaram a mesma coisa, que eles gostam de estudar na biblioteca da universidade, porque pela questão de parece que a cabeça sua tá toda lá, né? Então não tem nada para tirar o Em casa tem foco. geladeira, tem cama, você quer dar uma deitada, vai, Ah, liga o Wi-Fi, se vê alguma coisa, perde tempo. exato. Felipe, eu sei que você já era formado em administração e, e você, assim, sempre quis fazer medicina, né? Sim. Eu lembro que você me falou que era sempre seu sonho e tal. E aí, mas como que foi essa história? Falou, pai, deixa eu ir e tal, nananã. Como que foi essa história? É, foi uma história até que engraçada, na verdade. Eu sempre quis fazer medicina, só que eu nunca quis parar minha vida para poder fazer um cursinho, para poder ver se eu aprovo um Enem, anoto uma boa nota, essas coisas. E o tempo foi passando, eu fui ganhando, trabalhando e tal, e conheci uma menina, e tava com a ideia de casar, né? Então não posso parar da minha vida para poder depender do meu pai querendo casar, né? Vamos dizer assim. E aí eu fiz administração, arrumei um emprego na empresa com meu pai e ficamos por isso. Só que uma época meu avô adoeceu, aí teve que ir para UTI em Goiânia. E isso foi no meu último ano de faculdade. E lá eu fiz muita amizade com a equipe do hospital, da UTI e tudo. E comentei com a equipe que eu queria ser médico, né? Só que, pelas circunstâncias, eu não queria parar minha vida para poder fazer medicina. Uhum. Depois meu avô melhorou tudo. E aconteceu que a gente voltamos na UTI para poder agradecer, né? Que falar, meu avô tá melhor tal. Aí o pessoal, ei Felipe, a gente tá indo pra Argentina fazer medicina. Você quer ir com a gente? Eu falei, oi? Como Como assim? assim, né? Ah, porque você falou que queria fazer medicina, não sei o quê. Eu falei, ué, meu pai tava comigo e falou, vai Felipe. Eu falei, uai, vou então. E aí ele me explicou como é que era na Argentina. A princípio, esse pessoal foi para Rosário, né? Eu ia para Rosário, tudo. Ah, lá Conheci tem a, também? sim, a UNR. Uma outra metodologia muito boa também. E eu comecei a escutar pessoas falando da UBA, né? Até que no final acho que foi em setembro, outubro, não sei, eu conheci uma galera lá da Univar, uma menina que estava vindo para a Argentina também. Só que ela vinha para Buenos Aires. Aí, acho que acabou de entrar, acho que ele entrou agora. E, e ela falou da UBA, tudo. Eu fui pesquisar e comparar. Para mim, fazia mais sentido a UBA do que a UNR em Rosário. Pela indicação, por ter prêmios Nobel, ser indicada a melhor da América Latina, um ano USP, um ano a UBA, e Capital Federal, essas coisas, facilidade de ir para o Brasil, eu optei por Buenos Aires. E aí eu fui, larguei tudo, meu pai concordou em me auxiliar, e aqui estamos. Ótimo. E eu fiquei muito feliz quando você tomou essa decisão, porque, como você disse, era um sonho de muito tempo. E eu fico assim.
até orgulhosa de falar que você foi muito corajoso por ter tomado essa atitude, sabe? Igual você falou, você já estava formada, era hora de você ganhar dinheiro, você falou, não, eu não posso abdicar dos meus sonhos, eu vou atrás, eu achei massa isso. É muito. Aí tá, eu ia perguntar até o porquê da Argentina, você já até falou o porquê, né? E aí, como que foi o procedimento de documentação? Como que você providenciou tudo isso? Porque, assim, tem várias... Ainda eu sei que é muita burocracia para ir para lá. Já ouvi falar que é, assim, uma das mais difíceis para você entrar e tal. Então, me fala um pouquinho. Então, vou falar da minha experiência com a UBA, né? Porque depende de onde você vai, é uma documentação diferente. Não, Bom, claro. muitas pessoas pagam assessoria, essas coisas, tudo. Eu fui correr atrás dos meus documentos. Entrei no site da faculdade, acompanhei até com a Natália, que ela veio comigo, quais são os documentos que precisa, fui autenticar meu diploma de ensino médio. É muito, muito burocrático. Só que eu cheguei aqui e esqueci um carimbo das relações exteriores lá de Brasília. Eu tive que pagar uma assessoria para organizar. Mas o que precisa para entrar na faculdade é a questão do comprovante, o certificado de ensino médio da secundária e ter aberto a legalização no país, entendeu? Permanente. Que aí você consegue um estado de cidadão, entre aspas, estrangeiro. E você não precisou fazer nenhuma prova, algum... Pois é, aí temos que nos inscrever para poder entrar no curso. Aí com essa inscrição, com esses documentos, tudo, que é autenticado pela faculdade, entramos naquele ciclo, um ciclo básico, comum, que é o chamado CBC, que devemos aprovar 6 matérias, porque aqui a faculdade ela tem um ingresso livre e universal. Qualquer pessoa do mundo pode entrar na faculdade e cursar o curso que acha que se identifica, vamos dizer assim. E cada curso tem seu próprio ciclo básico, né? No caso de medicina, são 6 matérias, que é a introdução à biologia, biologia celular, biofísica, matemática, química, introdução ao pensamento científico e química. Aí, aprovando essas 6 matérias do ciclo básico, aí, tipo assim, você pode aprovar, conheço pessoas que aprovaram em 6 meses e tem um tempo limite de 3 anos. Ou seja, tem 3 anos para aprovar as 6 matérias. Normal é 1 ano. Porque você faz 3 matérias num quadrimestre e outras 3 matérias no próximo quadrimestre. Sim. E outra curiosidade, aqui o tempo é de quadrimestre, não são semestres. Ah, tá. Então é o que a gente chama de bimestre aqui, e aí vocês chamam de quadrimestre. Ah, entendi. Legal. E aí, depois disso, você já começou a universidade propriamente dita. O curso Isso. propriamente... Que entra no segundo ciclo da faculdade. Sim. E aí me explica. Pode... Não, pode falar. Me explica como que é, porque quando você falou assim que era tipo autodidata, que aquele sistema... ok. Né? Eu fiquei assim, chocada, porque a gente aqui, a gente esmiuça, né? Como eu sou professora, e a gente esmiuça o conteúdo para o aluno para que ele não saia assim com a mínima dúvida possível da sala de aula. E aí é totalmente ao contrário, né? Fala um pouquinho pra gente. Pois quando chega no CBC, nesse ciclo básico comum, a gente começa a adaptar, na verdade, porque aqui eles já são acostumados com isso, mas no Brasil a gente está acostumado, professor entregando tudo bonitinho, explicando e tal. Aqui, chegando no CBC, já começa um pouco diferente, não é tanto como na faculdade. São 2 aulas por semana, presenciais. Esqueci de falar outra coisa. Nesse CBC tem 2 metodologias de cursada. Ou você cursa pela internet e só apresenta para fazer a prova. Assim, não, tô bom fazer a prova, vou lá e faço a prova. Ou se não, eu vou cursando presencialmente, 2 vezes por semana.
Aí, essa metodologia online, são professores que dão seminários. Falar mais ou menos a matéria, só que não é tão profundo como um livro, alguma coisa assim. E aí a gente tem que estudar em casa, ficar... por exemplo, nós temos o cronograma da matéria. Isso aqui essa semana vai tomar isso. Então eu tenho que estudar, chego na faculdade, para poder tirar minhas dúvidas, que chamam de trabalhos práticos. Depois desses processos de CBC, que a gente tem uma noção do que é a faculdade, quando chega na faculdade, aí você tem um choque muito grande. Porque chega na aula lá, eles te jogam informação. Se você já não sabe da informação para poder fazer as conexões, você perdeu a aula, você ficou lá perdendo tempo. Tá assistindo isso. Ou se tiver algum aí perdido, dá um olé, porque ó, tá vendo como que é lá? E, por exemplo, a faculdade aqui, o professor não corre atrás de alunos, não estão nem aí, entendeu? Você sofre, você que corre atrás. Se reprovou, você é só mais um. Se você não deu conta, perdeu matéria, problema teu. O momento de tirar a dúvida é durante o trabalho prático. Lógico, assim, há exceções, lógico. Tem um seminário das classes teóricas, né, na faculdade, que vai falar sobre a questão teórica, tudo. Para a gente entender melhor isso, vou pegar um exemplo de uma matéria. No primeiro ano tem a matéria de anatomia, né? Que tem um encontro na semana de 4 horas, anatomia. Ou seja, só 4 horas na semana para uma matéria tão extensa. O que acontece? Sim. A gente chega lá para um trabalho prático, com uma amostração cadavérica, com preparados, tudo. E chegou lá, eu pegar e saber, isso aqui é tal músculo, isso aqui é tal nervo. E porque se eu ficar lá, o que é isso aqui? Não, aí não adianta. Ou seja, você tem um preparado de braço. Eu tenho que saber o que tem no braço para poder chegar no TP, só para identificar como é que eu posso dar um preparado para chegar na hora da prova e poder marcar muito bem isso, né? Senão, eu vou ficar lá assim, o que é isso aqui e tal. Aí não mas adianta. Aí qual é a função do professor nesse momento? Tirar qual tipo de dúvida, por exemplo, se você não lembra o tipo de músculo, aí ele fala. Claro. Ele vai, por exemplo, me marca a inserção da cabeça curta do bíceps. Aí eu tenho que ir lá marcar para ele. Se eu confundir, ele vai e me auxilia. Outra curiosidade da UBA. São muitas curiosidades, muito diferentes. Ó, falando aqui, pessoal, a gente está falando sobre a universidade pública que o Felipe estuda, Argentina, em Buenos Aires, tá? E é totalmente um sistema totalmente diferente que o nosso, por isso que ele está explicando detalhado, tá bom? Outra coisa, por exemplo, aqui as matérias são constituídas por departamentos, ou seja, tem um departamento de anatomia. Dentro desse departamento de anatomia, temos 3 cátedras, ou seja, são 3 grupos de docentes que têm uma linha de didática diferente. E dá uma importância diferente para cada coisa. Por exemplo, tem cátedra 1, que é famosa por ser uma cátedra de anatomia clínica. Ou seja, se eu tenho uma lesão em tal lugar, o que vai me dar? Tem a cátedra 2, que é muito por bioimagens, ressonâncias, coisas, não dão muita importância para preparados. E a cátedra 3 é mais famosa por ser mais carrasca, mais difícil, por ser muito detalhista com as coisas que pra gente assim, não tem nada a ver. Eles querem saber tudo, mas de preparado. Eles não dão muita importância para a clínica nem para a bioimagem. Aí tem essas diferenças. O aluno ele pode escolher a que ele prefere. Nossa, assim e aí eles marcam as provas ou não? Ou, tipo, como que eu posso dizer? Você disse que vai lá, que depois você só volta para fazer a prova? Não, aí são encontros semanais, né? Toda semana vão ter esses encontros. Ou seja, tomando o exemplo de anatomia, por exemplo, até então, são divididos por TPs. TPs de dorso, TP de membro inferior, TP de membro superior, de cabeça, entendeu?
Aí dentro desse TP vai ver essas coisas. Aí, mas eu já sei tudo que vai cair nesse TP, eu tenho que chegar bem informado. Não, eu vivo falando para os meus alunos, para eles lerem a matéria antes, que fica Isso é muito bom. mais claro e a pessoa aprende mais quando ela já Vixe, vai para a escola assimila sabendo, muito melhor. falando isso. Mas, né, o sistema é diferente e tal, então eles acostumaram com a gente explicar, esmiuçar, para depois eles irem lá e estudar mais um pouquinho, mas é realmente assim mesmo. E, E as provas, como que era? Era uma nossa, prova em cada dia ou era duas provas? Era muito pesada? Como que é? as provas, a gente leva um baque muito grande, hein? Tem prova Porque é o prática? seguinte, depende da matéria, né? Cada matéria e cada cátedra tem sua metodologia de provas. Geralmente as matérias mais teóricas tomam exames de múltipla escolha, algumas são dissertativas, não são a maioria é choice, mas matérias que são mais práticas, como anatomia, isso tem preparado disso, muitos preparados, dá para tomar um preparado de êmbrio também, com as maquetes, tudo. Essas provas são orais. Por exemplo, de anatomia, Eu fiz prova são, oral de anatomia em 1900 bolinha, são, né? são, são pesadas. Ah, Não, 2000. O ano de 2000 vixe. foi. E aí a professora só chamava, né? Você, pã. Aí vai lá, esqueletinho, ela fala, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Pra que serve? Não. É mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Só que aqui, a anatomia tem duas fases na prova, vamos dizer assim. Tem uma fase, tudo oral, uma fase prática, no preparado, e outra fase teórica, que você senta de frente com um professor ou com um ajudante. Ajudantes são alunos que fazem curso de ajudantia, igual acho que no Brasil é Monitor. monitor. Uhum. E aí eles vão tomar questões teóricas, como o triângulo femoral, a axila, drenagem linfática, essas coisas. E aí, nesse momento que é complicado. Por quê? Se você erra a primeira pergunta, não tem uma segunda pergunta. Você chama aqui de botear. Você pode ir embora para sua casa. Como assim, Entendeu? gente? Mas Você, assim, para eles, a primeira pergunta é uma pergunta grande, vamos dizer assim. Você tem que saber. decisiva. Mas se você for Ah, mal nela, caramba, você gente, não eu tem. não Você sabia vai, disso. tipo assim, você vai pro teórico, né? Se você for bem no teórico, aí você volta a tentar de novo. Mas, tipo assim, quando o cara já erra a primeira ali, ele vai muito nervoso pra segunda, já. Os caras já, tipo assim, já vão com a intenção de reprovar o cara, né? Meu Deus. É E você pesado. sabia desse sistema antes de você ir? Não, Senhor! cheguei. E você, agora, tipo, se você fosse falar assim, nossa, eu não iria para Uba, né? Né, Uba. Uba. Se eu soubesse desse sistema, se eu soubesse desse tipo de aplicação de prova e tal, você faria tudo de novo, porque realmente está valendo a pena e valeu a pena. Tá valendo a pena demais, né? Então é o que Muda muito, importa, né? muitas pessoas, entendeu? Até que ele chamou a Uba de cabaré. Entra menino e não sai homem. Olha, tá vendo? Então pronto. É pesado. Eu imagino. Ontem, uma menina que fez live comigo também, que ela estudou na China 2 anos, né? Um ano foi de goela abaixo de mandarim. Ela teve que ficar. E aí, no outro ano, foi para a universidade. E ela falou que até os professores dela, quando ela voltou, falou assim: gente, essa Bruna não é a mesma? Não é a mesma menina que eu conheço. Tipo, realmente ela disse que se transformou. E tem esse choque. É normal você, né, ser transformado. Diferente, tudo. E a língua, porque assim, por mais que o espanhol é parecido, mas ainda tem algumas dificuldades, né? Tem umas palavrinhas que são falsos cognatos, que é, mas não é, né? Então, e aí? Então, vamos dizer, por exemplo, hoje Foi a aceitação das pessoas, dos argentinos mesmo, quando a você chegou. Natália, ela que veio comigo. Hã? A Natália Batistella, ela que veio para Ah, Buenos Aires. sim. Eu lembro dela, é aquela loira, não é? É,
Aham. Lembro das fotos, né? Não conheci, não. Lembro das fotos. E aí? Ah, então. Como que foi a recepção dos argentinos para com você? Porque, assim, por mais que é um país multicultural, né? Ainda mais em Buenos Aires, porque assim, por mais que o espanhol é parecido, mas ainda tem algumas dificuldades, né? Tem umas palavrinhas que são falsos cognatos, que é, mas não é, né? Então, e aí? Então, vamos dizer, por exemplo, hoje assim, eu falo espanhol, só que eu acho que eu não falo tão bem espanhol como você fala inglês, vamos dizer assim. Só que eu me viro super bem e dá para enganar. Só que Mas você mora aí há quando... muito tempo, não é ou não? Quanto tempo que você já está aí? 3 anos. 3 anos. É aí que acontece. Hoje, para você entrar na faculdade, é obrigado... Ei, É Caio. obrigado ter o diploma, acho que de espanhol avançado. Na minha época não tinha nada, não tinha isso, né? Ah, mas você já tem E o espanhol avançado, sim, Felipe. Você que não, acha que. sim. Tô falando, hoje para quem quiser entrar hoje na faculdade precisa do diploma. Eu não tenho diploma. Mas esse uma prova TOEFL, É uma prova que um TOEFL uhum, só que tem que ser espanhol. reconhecida. Entendi. E eu cheguei aqui sem não saber nem falar bom dia, pô nele, no seu lugar. Não sabia falar bom Mas dia direito. buenos dias, já tô errado aí, Não, né? sim, Eu mas falo com um sotaque, vamos dizer assim, né? Buenos dias, não sei. ah, e aí era um argentino, habla muito bem. Quem que é Paty, fisioterapeuta? Esse pessoal que foi lá, essa aqui que foi lá pra Rosário. Ela e acho que Ah, outra amiga sim. dela. Ah, sim, sim. Já Brasileira, tô tá aí. rasgando. Não, eu só sabia falar pero que até a Pero que Meire sim, pero que não. viajou. Né? Quando eu viajei para Bolívia, era só eu e ela, né? Quando a gente foi passear, tive que rasgar. Aí ficava, pero que sim, pero que não. Aí, você só fala isso, sim. Eu falei, minha filha, é o que dá pra falar, vou falar o que eu sei. Ai, ai, mas Não, enfim. pois é, aí E nesse aí? CBC a gente, fiz amizades com argentinos e me ajudou bastante, né? Ó, meu pai entrou. Ô, pastor, Pai Senhor, que bom. Estamos Aí, honrados com a tua presença, pastor. Será que ele me ouviu? deve que sim. Dá um alô aí pro seu pai, já fala, oi, Aí, papai. meu pai. Olha! Aí Ai, que ai, mas acontece, aí a gente vai fazer amizades, vai pegando aos poucos ali e se adaptando, né? sim. No começo teve saia justa com a Eu Anitta, porque já eu achei passei mal, famoso. maus, né? Já passei maus. Já passei É, não, muita vergonha. Já falei falso cognata no lugar errado, na hora errada. Pedi coisa errada no McDonald's. normal acontecer isso. Normal, eu acho que todo mundo que vai para outro país acontece isso, né? Mas assim, mudando um pouquinho, como que foi a aceitação das pessoas, dos argentinos mesmo, quando Ah, a você chegou? Natália, ela que veio comigo. Hã? A Natália Batistella, ela que veio pro Ah, Buenos Aires. sim. Eu lembro dela, é aquela loira, não é? É, Aham. Lembro das fotos, né? Não conheci, não, lembro das fotos. e aí? Ah, então. Como que foi a recepção dos argentinos para com você? Porque, assim, por mais que é um país multicultural, né? Ainda mais em Buenos Aires, que é uma das cidades maiores da América do Sul, uma das mais populosas, e tem muito imigrante, e entre e sai vários turistas, talvez eles já estejam até acostumados, mas, né? Como que foi a aceitação deles? Como que você se sentiu assim, sabe, acolhido ou não? Você sentiu alguma coisa diferente? Me conta aí, como foi esse processo? Tem uma frase muito legal no filme Two Popes, Dois Papas, é, que, Hum, que fala, amei. perguntar como é que o argentino se mata, né? Aí o Papa Francisco fala, né? Ele sobe no monte do próprio ego e pula de lá, né? Aham. Tipo assim, eles são Estados Unidos e são
no caso, com a minha pessoa, aconteceu muitas situações que, assim, eles são muito orgulhosos Ai, que e se acham mesmo. demais. Tem um pouco de preconceito com estrangeiro, essas coisas. E ainda mais se você está num ambiente que já passou comigo, eu e um amigo meu, estava nos ônibus falando em português, e as pessoas resmungando, esse estrangeiro está no nosso país não falando nem nosso idioma. Eu falei, eu não estou falando com vocês, estou falando com uma amiga aqui. E já aconteceu, por exemplo, com amigos que estávamos nesse ciclo básico, não sabíamos falar espanhol, e na sala um cara foi escrever uma folha e repassou para todo mundo. Mandando, tipo assim, volva tu país de merda, ou seja, mandar a gente voltar ao nosso país, essas coisas. Acontece. Mas Nossa, e assim, são pessoas e pessoas. Tem muitas pessoas muito boas também que ajudam todo mundo, mas acontece. sim. Eu participei de um fórum lá em São Paulo e o líder do fórum era um argentino que morava muitos anos em Miami, né, nos Estados Unidos e tal. Só que ele misturava o espanhol com o inglês, com o português, tudo na mesma frase. Era uma loucura para entender como. Aí ele virou e falou assim: pois é, gente, eu sou um argentino arrogante, como os brasileiros falam, daí ele, com aquele sotaque, né, assim. E aí, realmente, então, eles são, porque o pouco que eu fiquei aí, acho que eu fiquei 4 dias em Buenos Aires, né, enquanto você Uhum. estava aí, a gente ia arrombando sua casa. É, eu não tive contato com a Argentina, então a gente, né, ficou sem saber. Por isso que é bom você me falar sobre isso mesmo. Mas assim, e o povo, pelo menos eles são animados, são felizes ou são pessoas que reclamam muito? Porque a menina que ficou na China falou assim que o chinês não, o chinês é muito animado, alegre e tal. Como que é o argentino? Nossa. Acho que não Além tem de no ser argentino assistindo, arrogante, não. ter o. Hã? Acho que não tem não argentino assistindo aqui, né? Ai, meu Deus. Não, então Então, tá. Fala, gente, não, muito gente há boa. pessoas e há Manda pessoas, pergunta. né? Não, Mas são claro. pessoas arrogantes e preguiçosas, vamos dizer assim, no quesito de trabalhar e botar a mão na massa e ver acontecer, entendeu? Eles são muito acomodados. Até porque aqui em Buenos Aires tem muita gente, mas tem muita falta de mão de obra qualificada, entendeu? Por exemplo, médico, tanto de médico que é formado na UBA todo ano aqui, tá precisando de médico, entendeu? O povo vaza. Não, não é que eles vazam, é que eles formam, tipo assim, eu tenho dois amigos argentinos formados em medicina, que eles formaram em medicina. Ué, E não pode trabalhar, não? não, poder pode, só que eles não vai. Assim, não, eu tenho que estudar para não sei o quê. Ele, tipo assim, vai acomodando, deixa acontecer e não trabalha. Ué, Aí, e alimenta como, gente? Esse povo que não trabalha, faz já são como? filhinhos de papai, tá? Essas coisas. É um nível diferente do nosso, né? E aí fica por isso, vem venezuelano e trabalha e pega os lugares. Nossa, é um povo muito acomodado. Sério? Ai, meu Deus. Mas E é então, muito Felipe, estressado, é um povo muito estressado. é estressado? Nossa. Então sou parente de um, hein? E eles gostam Será? muito de briga, de bater boca, essas coisas. Ah, eles são briguentos, que legal. E tu é da paz, né? Ou você é Né? muito da paz? Eu nem tenho. É Não, só dá a tranquilo, paz, só tranquilão. né? Felipe, eu sei que a Argentina ela tá passando por uma recessão. Até tá valendo Tem 30 anos. algum. Sim, É. sabe? Mas sabe que olha como que é as notícias e a gente tem que ter discernimento para poder filtrar, né? Porque eu Aham. abri um artigo de uma revista, agora não sei se foi Exame, e abri de várias, assim. E aí, tipo, era tudo o mesmo período, era o mesmo mês, de setembro de 2019, falando que a Argentina estava saindo da crise de recessão. E aí tinha outros falando que não, que ela estava afundada em recessão, e que estava piorando e tal, tal, tal. E no outro já estava falando que a. Esqueci o nome daqui? Kiss Teacher. Como que é o nome da mulher? Ah, Cristina Kirchner. É.
já estava organizando tudo para reverter isso em 2020, só que eu falei, gente, se estava tentando reverter para 2020, não vai mais. Não é? A pandemia já lascou. Aí agora, como que a gente acredita nesses artigos, né? Então, eu quero que você que está aí, que está vivenciando essa muvuca toda, como que está sendo mesmo, porque eu vi que o poder de moeda dele está bem inferior. A gente, por mais que eu peguei uma cotação alta, né? Mas a gente conseguiu comprar bastante, assim, conseguiu sentir o que é barato as coisas, sabe? Assim, Claro. para ter algumas coisas assim, por causa do poder do dinheiro mesmo. Mas e aí? Então, quando eu cheguei aqui, já estava em crise, né? Só que tinha um governo de uma linha mais de direita que estava com um discurso de querer ajudar a resolver isso, né? A melhorar o giro de dólar no país, que é através de importações, exportações, Eu li sobre isso também. vários fatores, só E que aí, por ceder algumas pressões, não fez como deveria e só afundou ainda mais, entendeu? Por exemplo, um período de 3 anos, falando de moeda, quando eu cheguei aqui, $1 valia em torno de 16, 15 e pouco. Hoje você compra $1 a 80, nossa. em relação a $1, 80 pesos, entendeu? Sendo que a inflação do país, 3 anos atrás, era 40%, hoje deve ser 70%. Ou seja, não entra dólar, o atual governo coloca impostos de 30% altíssimos e imprime dinheiro, ou seja, só vai piorando a situação. E aí, todo ano, acho que tem uns 50 anos, a Argentina depende do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. E em Só fica renovando em a dívida. 2018, eles pegaram 50 bilhões de dólares. Nossa, E não vai pagar mais. aí, não, tipo assim, a política hoje fala, a dívida é impagável. É impagável. Eles nem têm pretensão de pagar. Até porque eles, tipo assim, imprimem dinheiro, dá para as pessoas, essas coisas, E eles não sabem que imprimir dinheiro gera mais sabe? problema ainda? Sabe? Sabe, né? Porque economia, eles sabem disso, né? Pois é, Mas igual eu tinha te falado, vem de uma linhagem mais populista, essas coisas. Que interessante. até que essa linha dos Kirchner, do Neston, vem de uma linha do peronismo, o peronismo é um governo que é autoritário e populista, né? E aí, tipo assim, dá muito dinheiro para as pessoas, entra pouco dinheiro no Estado, aí tem uma recessão, né? Ou seja, gasta mais do que recebe e rouba mais do que precisa. Exato. Me fala, assim, sobre a questão do poder do dinheiro aí, no caso, comparando Brasil, igual você me explicou sobre a questão da sua moradia, hoje eu gasto tanto, meu pai manda tanto, assim, você Ok. não precisa falar só a comparação, tá? Não precisa entrar em detalhes sobre a sua vida em si, mas Uhum. só para as pessoas terem uma noção de qual que é o poder de compra do peso argentino, na verdade, do real sobre o peso argentino. Ok. Aí tem duas linhas. Uma linha turista e uma linha Ah, residente, não, né? isso, claro, é. Para quem é turista, vai ter uma vida de rico, né? Vai pagar de rico muito fácil. Geralmente em férias as pessoas, não sei, vai lá e vai com R$ 1.000, R$ 2.000 para gastar em uma semana, vai ter uma viagem luxuosa, inesquecível. Porque para cada real hoje está 20 pesos e a inflação não acompanha a evolução do peso, da diferença de moeda, as coisas se tornam muito baratas, vamos dizer assim, né? Algumas coisas. O que é importado é muito caro. O que é Por causa do dólar, óbvio.
justamente da dificuldade que o Estado coloca para produtos importados, com impostos altíssimos, essas coisas. Ah, não, mas isso acho que é aqui também assim. Beleza, vamos lá. Se uma pessoa, para o cara viver bem aqui, se não passar perrengue nem nada, recomenda-se uns R$ 2.000 por pessoa para morar. Que aí ele consegue um apartamento, dividir um apartamento, não morar sozinho, comer bem, entendeu? Não vai passar fome, vai comer bem, vai poder sair, essas coisas. Você faz comidinha ou você come fora? Não, eu faço, né? É um prazer. O que Você pode ser. você gosta, eu lembro que você gosta de cozinhar. E que pode, assim, dá para poder sair com os amigos, essas coisas, dá para comprar coisinha para casa, entendeu? Dá, assim, com R$ 2.000 vive bem aqui, porque hoje aqui em casa eu divido com um amigo meu. Antes eu gastava em reais R$ 1.400 de aluguel com as minhas contas. Hoje, pela essa atualização de moeda, eu vou gastar em torno de R$ 1.000 por aí. Se não E menos. vivendo Uns em um lugar bom, né? 900, Você vive claro. num lugar muito bem localizado, que 2 relativamente quadras da faculdade. sim, e o local que você mora é bom, a sua casa é boa, né? Apartamento, no caso, mas é muito espaçoso por ser um apartamento. Sim, eu tive. Não, mas eu passei uns perrengues de moradia aqui. É bem complicado achar casa para estrangeiro. Porque É, eles exigem documentações como holeria salarial, entendeu? Folha de pagamento, de 3 meses. Pede para você, se você quiser alugar uma casa em Buenos Aires, alguém que tem uma casa tem que colocar a casa dela no meio, ou seja, tipo, uma garantia de que um o dono fiador. é um fiador que tem uma casa que coloca a casa no meio, né? E como que você fez para achar? Aí, tipo assim, tem bons argentinos que faz uma ligação direta com o inquilino, entendeu? Ah, Porque tá. se é uma coisa para você alugar direto com o dono, dá para você negociar, ou se não com o imobiliário, que é bem complicado. Que loucura. Porque eu já morei com 10 pessoas, já morei em hostel, ixi, eu passei uns perrengues. Olha, Felipe, a gente tinha que ter conversado nessa época, porque agora você tá pagando de bonito aí. Agora a vida tá bem Nossa, melhor. gente, morou em hostel, meu Deus. Foi Mas e aí, como terrível, que foi? Assim, loucura, né? terrível. Ainda bem, menos terrível é que consegui um quarto só pra mim, entendeu? Hum, Só que a cozinha era compartilhada e era bem nojento, vamos dizer, velho, não era mal limpo. O banheiro era compartilhado e tinha meninas também no piso que eu tava. Pessoas que usavam drogas, essas coisas. Mau uso do banheiro, as meninas sem noção colocavam absorvente, entupia o vaso. As ideias. Aí eu passei uns perrengues, aí pegava comida da geladeira. Nossa. é complicado, imagino. Mas assim, e a política? Como que você me diz sobre a política? Você falou um pouquinho da economia, da política, mas ela é presidencialista, né? Sim. Presidente, que tem a sede do governo federal e Uhum. aqui Buenos Aires seria como se fosse Brasília, né? Uma cidade que não tem nada a ver, não depende de ninguém, é uma cidade autônoma. É tipo, eles chamam até de república? Aqui República? chama-se Cidade Autônoma de Buenos Aires, ou seja, não tem nenhuma. Onde que eu li que era um negócio de república? Não sei da... Ah, tá, mas enfim. Uhum. Que aqui chama de Caba, né? E grosso modo chama Buenos Aires, mas é Cidade Autônoma de Buenos Aires. Ai, que legal. E aí, em Buenos Aires tem uma visão política, aqui na cidade de Buenos Aires, e para zonas, vamos dizer assim, tem outro tipo, né? Porque no interior do país, essas coisas. Cidade de Buenos Aires, as pessoas têm uma visão bem conservadora e de direita, vamos dizer. Até porque o governador, entre aspas, de Buenos Aires
vem do mesmo partido do Macri, né? Que é o governo federal passado. Mas então são, assim, é um outro tipo de pessoas, né? São pessoas muito diferentes, né? Porque a Argentina, ela é uma realidade, Buenos Aires, outra realidade totalmente diferente, saiu da cidade. É um país que você vê, as pessoas são bem pobres. E aqui em Buenos Aires as pessoas são ricas. Aí essas cidades menores, interiores, eles são bem da linha dos Kirchner, né? Eles amam o Perón, amam a Cristina Kirchner, o Néstor Kirchner, falam que são os pais dos pobres. É o Lula da Argentina. Ah, entendi. Porque eles davam muito dinheiro, né? E aí, só que não gerava emprego, nem nada. Essa linha de pensamento, mesmo porque eles eram os desfavorecidos, então era bom para eles, né? Era recompensador ganhar dinheiro e tal. Justamente. Uhum. Bolsa Família, eu entendo. E eu sei que tem duas coisas na Argentina que eu sou apaixonada. Alfajor. Tango, porque eu acho, Felipe, que maravilhoso. Eu já te falei, né? Eu achei excepcional Senhor Tango. O tango. Hã? O espetáculo do tango. Senhor Tango, O espetáculo de tango que nós fomos era excelente. O Leopoldo ficou vislumbrado, ele amou, ele falou, Cintia, o melhor passeio até agora é esse. E a gente ficou muito encantado, né, com a cultura de dança. E assim, você encontra em vários lugares, né? Ixi. Na verdade, em relação a tango... Vários lugares, eu digo em Buenos Aires, eu não sei claro. de outros. Não, tem tudo quanto é canto aqui. Tem tango, entre aspas, grátis e as casas propriamente ditas faz os espetáculos, shows, né? O senhor disponível. Tango, até o Rodrigo. O Rodrigo dormiu, cara. Ele conseguiu dormir no espetáculo daquele e cair em cima de mim com a cabeça, assim, que ele tava atrás de mim, sentado, né? Ele caiu com a cabeça em cima de mim. Eu falei, não, Rodrigo, não acredito que você tá dormindo no espetáculo desse. Mas, enfim. Eu já fui algumas vezes, mas pessoalmente eu não sou lá esses fãs de... Ai, eu sou apaixonada. Meu Deus, eu iria mais e mais. Eu ficava assim, chocada. Queria estar lá dançando com o povo. Eu ia por causa da janta, mas... né? Aham. Não, mas tem algumas casas muito, muito boas. E tem outras nem tanto, né? Porque tem algumas que são teatros antigos, essas coisas, e algumas são casas novas que quer ganhar dinheiro, né? Todas querem, mas, tipo assim, são novas e estão aprendendo ainda, né? E a gente encontra muito show de tango em pontos turísticos, né? Um grupo dançando tango no meio da Caixa de Floria, Porto Madeiro, esses lugares, né? A gente foi naquele Senhor do Tango, não era localizado no meio do nada, mas era maravilhoso. Saindo da capital. Maravilhoso, maravilhoso. Não, mas o Senhor Tango, vocês foram no melhor de todos. Né? Por isso que eu... Mas assim, você acredita que custo-benefício era o melhor também? Levando em consideração se é com janta ou não, né? O Rodrigo lembrando da polícia. Pessoal, da polícia eu conto no final, que foi assim, para fechar a nossa live. Janta da cara. A carne, outra coisa que eu tenho curiosidade, esqueci até de perguntar, e nunca pesquisei isso também. É normal nas escolas as criancinhas aprenderem a dançar tango ou não? Isso é coisa já de adolescente, adulto, ou é de família? Cada família é diferente? Você sabe me dizer alguma coisa assim? O que eu vejo aqui em relação a tango é o samba do Brasil. Então é meio que tem... Meio que tá no sangue. Não, se quiser, tipo assim, você tem que ir para uma escola aprender, mas não tem... E é mais... Ótimo. E a carne? Nossa, maravilhosa, meu Deus. Sim, e aí? Ela é cara de a gente ter, assim, acesso? Não, sim, não. É barata. É o preço do Brasil. Não é que é barato, é do preço do Brasil. Você vai lá,
uma carne boa, você vai pagar uns 25, 30 reais o quilo. Picanha, E né? nós, Picanha, não, alcatra. picanha usa pra moer. Desculpa, né? Argentino. Não, mas não é porque a picanha é um corte brasileiro, vamos dizer assim. Lógico, tem corte argentino de picanha para ser exportado. Mas aqui, quando faz isso, tem uma preparação, aí vende mais caro no mercado. Mas chama de tapa de quadrilha. A tapa de quadril que chama a picanha aqui. Você vai comprar ela de 15 reais o quilo, uma coisa assim. E porque as pessoas não dão moral para ela, porque o argentino, as pessoas aqui gostam de carnes maturadas. Ou seja, com gordura entremeada nas fibras da carne, né? Aí você tem um bife de chouriço, você tem muitas carnes maravilhosas, entranha, nossa, Não é à toa que tem a fama, né? Então, claro. Só e que você o compra. churrasco, quando você pega churrasco brasileiro, é mais saboroso do que a paricha argentina, que geralmente tem pouco Causa do tempero, tempero, né? pouco, isso, mas a carne em si de massa, nossa, sem comparação. Felipe, e a segurança aí pelo menos em Buenos Aires, né? Como que Eu é? surpreendi muito, hein? Hum, É muito seguro em Buenos Aires, né? é, Não tenho outra experiência com os outros lugares, mas Buenos Aires é exemplo de segurança. Por exemplo, aqui em Buenos Aires acontece de ter muito furto com turismos, né? Com turistas. Aí tá lá, vou tirar uma foto aqui, alguém passa lá e pega o celular e sai eu pago. correndo, essas coisas. Mas Ah, aqui, acho que em pouquíssimos casos de assalto à mão armada, pouquíssimos casos de essas coisas com arma de fogo, com faca, geralmente é furto e sai correndo. E, mas não tem problema que você Não, e quando a gente foi deixar o carro, a gente acaba que deixa algumas coisas dentro, né? Porque a gente parecia que aham. tava. Enfim, a gente viajou um monte de lugar, ficou um monte de tempo, então tinha muita coisa no carro. E eu via que todo mundo deixava o carro né, na rua, então não tinha umas garagens e tal, e principalmente nos prédios, então as pessoas deixavam tudo. E eu achei Hum, muito legal. Ó. A questão do trânsito, não tem assim, congestionamento tem, mas não é aquela loucura, né? é, 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 mas eu não achei igual assim. talvez não seja igual São Paulo, alguma coisa assim. Mas eles são Bolívia muito é uma desesperados de não ângulo, saber dirigir, né? vamos dizer assim. Ah, tá. Teve um cara que cortou o Rodrigo, acho que. Ah, eu Eles não são lembro. horríveis. Falaram, Aí falou assim, eu achei, o Rodrigo falou assim, eu achei que só eu que dirigia mal, achei outro aqui. Aí até brincou assim. Eles são. Então. É. E outras curiosidades, que quando você chegou aí, você teve um choque, assim, cultural mesmo, sabe? Você falou assim, meu, o que é isso? Sabe? Tipo, por mais que é Eles um fumam país da muito. América do Sul, fumar, Nossa, eu cheguei aqui, eu virei fumante de passivo. Tanto que muita gente fumando, jovem fumando demais. Tem muito imigrante. Quando eu cheguei num bairro mais ou menos, e só tinha estrangeiro, quase não tinha argentino mesmo. Nossa, as pessoas são muito baixinhas. E quando eu cheguei aqui, eu me sentia um avatar, entendeu? As pessoas tudo lá embaixo. Falei, nossa, mas isso é típico, né, daqui acho que da América do Sul, claro, porque o pessoal europeu é mais alto, mas assim, a claro, mas América isso do aí Sul depende até. do bairro, porque são bairros que geralmente separa as pessoas, né? Tem, por exemplo, o Once ali, que tem muito peruano, muito judeu, Então, são bairros divididos por etnias, né, que mais ou diria. menos, assim. Tem bairro coreano, bairro chinês, e é muito evidente você entrar nesses bairros, entendeu? Você pega o Once ali, por exemplo, tem muito peruano, muito chino, nossa, chinês demais. Chinês tem em todo lugar, meu filho. A Ah, e China não tem outra coisa, como. no Brasil tem as mercearias, tudo, né? Vai lá um brasileiro faz uma mercearia.
Aqui mercearia é de chinês. Eu Até que percebi. chamamos de chino, né? Ah, vou ali no chino, que é vamos no mercado. A gente rodava, a gente só caía em mercearia chinesa. São E todos chineses. tava tudo fechado, Rodrigo. Era o que? Era ano novo, né? Que a gente foi? Foi. No ano novo, aí você ensinou lá pra gente ir e tal, e aí depois não tinha o que a gente queria, eu não lembro o que que era. E a gente foi procurar em outras. Era tudo de chinês, até os meninos brincaram, falaram, é claro, gente, chinês é o único que vai trabalhar no primeiro de 31 e dia primeiro de janeiro. Gustavo. Eles são fanáticos para ganhar dinheiro e tal. Ah, outra coisa que eu vi também aqui é questão de comida, né? Eles comem muita massa e eles não são gordos. Eles são pessoas, você vê assim, são magros Genética boa, hein? e é massa o tempo todo. Eles acordam, vão comer medialunas, que seria um croissant no Brasil, comem almoço empanadas, depois come uma pizza, um macarrão, arroz no mercado só tem arroz de 1 quilo, não tem arroz de 5 quilos. É muito macarrão, empanada e medialuna. O que é megaluna? Medialuna seria o croissant no Brasil. Ah, você falou, tá. E, nossa, e croissant tem muita gordura. Manteiga é metade de manteiga. E assim, além disso, curiosidade assim, de costume, jeito que eles, sei lá. Eles são pessoas bem cultas, vamos dizer assim. Eles são. Você vê aí, parece filme, né? Os caras tudo arrumado, de camisa social. E eles se vestem muito bem mesmo? Muito bem. Mulheres e tudo? Sim. Eu estranho muito aqueles sapatos enormes que as mulheres usam. Não sei o nome. Sapato enorme, o que é isso? É uma plataforma assim, que chama de pata, né? Não sei. Sim, tá fora. Eu não sei onde tá agora, mas tem, sim. São horríveis. O que mais? É muito estranho. Ai, ai. Não, aquele lá torce o pé. Eu tenho uma só que é assim ainda, mas eu não dou conta daquele lá porque eu torço o pé. Eu vivo caindo, então não posso usar aquilo lá. Pois é, e eles gostam, por exemplo, o brasileiro é muito direto com as coisas, né? Eu quero falar com a Cintia. Cintia, esse aqui tá esse aqui. Se eles querem dar uma notícia para você, eles dão uma volta para poder contextualizar tudo que quer dizer, entendeu? Isso na faculdade, isso na igreja, entendeu? O pessoal, como foi a sua semana? Não sei. Então, muito interessante porque no domingo, no dia de chuva, a gente ficamos em casa, fizemos macarrão e depois teve um sol maravilhoso, saímos na praça, entendeu? Eles têm todo um... Eles são muito dramáticos nessas também, coisas. né? Isso. Uhum. E muito sentimentais com algumas coisas. São calorosos como a gente. Não. Porque a gente tá um pouco, não é? Não. Como assim? Ó. Igual o brasileiro não tem, não. Não? Não, um beijinho no rosto tá bom ficando nas tuas, hein? Tá. Um beijinho tá ótimo, né? Pois é, outra coisa que foi muito um baque pra mim, a questão, todo mundo se cumprimenta com um beijo no rosto. Todo mundo. Até homem, né? Homem com homem, todo mundo. Com o tempo eu achei isso bonito, entendeu? Aí costuma. E é engraçado se tiver uma roda com 10 pessoas, um é brasileiro, o resto é argentino, você cumprimenta todos os argentinos com um beijo no rosto, brasileiro você nem chega perto. Sério? É automático. Ai, mas e daí? Os caras não ficam te olhando? Os não, porque sabe que é costume, sabe, né? Uhum. E o clima? Porque assim, quando é frio, é frio, quando é calor. E aí você fica bem assim, quente. até você, se é que você adaptou, né? Porque não sei se dá para adaptar, mas e aí? Então, aqui é bem separado as estações, né? Ou seja, verão é verão mesmo, quente, pouco de chuva. Outono vai dar uma esfriada, vai cair as folhas, tudo. Inverno vai tá frio bruto. Vai estar com as árvores todas sequinhas, aquele negócio de filme. E na primavera vai estar tudo florido, entendeu?
E é bem separado. No verão eu não tenho muito costume porque geralmente eu vou pro Brasil, né? Mas o inverno aqui é maravilhoso. A Pessoalmente gente foi, eu a gente gosto de foi frio. no verão, mas estava frio, meu filho. Frio? À noite estava frio, Felipe. À Pelo amor noite. de Não, Deus. é Eu porque para acho mim tudo é calor frio, né? demais. Não, mas de dia tava calor, sim. De dia tava muito quente. Mas de noite ficou fresco. Nossa, até esses dias eu tava ligando o ventilador. Eu nem dormi de ventilador lá. Meu Eu acho que Deus. nem a janela, eu abri a janela. Nem lembro se eu abri a janela. Eu É. abri um pouco, deixei. Sério. Minha época favorita é o inverno aqui. Aham. E tem neve não tem aí, não, né? Já teve casos, mas não é pra nevar, não. É, né? Não é uma coisa assim normal de acontecer. Uhum. E quais são as temperaturas mais baixas, assim, que você já pegou aí? Eu já peguei -4 aqui. Bom, Mas hein? o costume aqui é ficar ali no inverno, 5, 2, essas coisas. Não é costume abaixar de zero, né? Você não tem aquecedor, né? Tenho, Ah, tá. tenho. Você tem mais alguma coisa para falar, Felipe? Assim, porque assim, as minhas perguntinhas já se encerraram. Se você tiver mais alguma coisa para Não, adicionar, eu acho que é isso mesmo. é? É, Ah, então, foi ótimo, Felipe, ter falado com você. muito bom. E, nossa, para mim, estou imensamente grata pela sua disponibilidade, por você ter compartilhado sua experiência, todo o seu conhecimento sobre a Argentina. Acho que foi muito enriquecedor para quem passou por aqui. Para mim, que sou apaixonada por culturas, por essas questões econômicas, né, políticas, estilo de vida de outros lugares, eu sou meio que fascinada por isso. Então, para mim, foi muito bom. Eu te agradeço por você ter Não. topado, por você ter vencido a sua timidez, para você estar aqui. Eu fiquei muito feliz. Ai, ai. Obrigado por ter lembrado de mim. Capaz que não. Gente, então, assim, Felipe, brigadão. Fica Tá, com Deus. Pessoal, obrigada. A gente vai encerrar nossa live e eu vou disponibilizar ela lá nos stories, tá, pessoal? Beijo, Felipe. Fica tá. com Deus. Boa sorte aí na sua vidinha. Tchau, tchau.